E aí? Beleza? Oba! Tranquilo? Opa! É que agora volta do intervalo, né? Eu fico com medo, porque eu já umas 2 aulas aconteceu o seguinte. Eu libero o microfone e já falo, bom dia, não sei o quê, e o professor ainda tá na sala, velho. E eu passo vergonha, porque deu show e tá arregaçando a aula do cara, entendeu? Aí eu tenho que lembrar, não, no caso vocês não estarem... Bom dia, Gessé. Bom dia, Ingrid, bom dia, Tá meus com amigos. sono, Ingrid mãe? Como é que é? Como é que é? Tá com sono? Não, Ingrid? não estou com sono. Você tá devagar, que você tá lenta, Ingrid, você tá lenta. Bom dia, professor. Bom dia, Manoel. Bom outra aí. dia, bom dia. Mas estourou meu ouvido. Ah, é, velho? Ala, desculpa, cara. É que é o jeito da madeira, entendeu? Madeira, a madeira assim, sai caindo, assim, arregaçando tudo. Ó, deixa eu ligar a luz aqui, que eu acho que tá meio escuro aqui. Só um pouquinho. Pronto, aí. Haja luz. João Pedro, que efeito é esse muito louco, irmão? E você fica brilhando, assim, parece que você é o quê que você é? Você é um ser de outra Só a placa de vídeo da pessoa. Então, cara, olha só, velho, muito louco o efeito aí, irmão. Vamos lá, meus amigos, que a gente tem algumas tretas para resolver hoje. Hoje, tá? É o LED, é o LED. Então é o seguinte, ó. Hoje a gente encerra o assunto da apostila chamado chamado naturalismo, tá? Então você fica atento que daí eu vou postar atividade no AVA, tá? Então hoje a gente encerra o assunto realismo. Então eu tô bem na apostila, né? Tô aqui no naturalismo, então aí semana que vem já com aquele sistema, né? Metade presencial, metade online, a gente vai entrar no outro sistema. Sempre lembrando, né? Essas escolas, elas são concomitantes. Olá, Ana Beatriz, tudo bem? Bem, minha amiga. Então, o que acontece? Essas escolas, elas são concomitantes, tá? Em 1881, foi publicado o Mulato, então começa-se, a gente inaugura-se o naturalismo no Brasil. Em 1881 foi publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, então a gente considera o início do realismo no Brasil. E também, em 1881 é publicado o livro Poesias de Olavo Bilac, e daí a gente marca o início do parnasianismo no Brasil. Então, 1881 é uma data que a gente estabelece. 3 escolas literárias acontecendo simultaneamente, concomitantemente, tá? Então nós fizemos a parte... Pois não. Mas sim, uma dúvida. Em artes, existe, depois da Renascença, ou pelo menos no fim dela, tem o maneirismo. Em literatura tem maneirismo? Não, não tem. O que acontece é que o maneirismo, ele é uma maneira de elencar uma característica dessa Renascença, que era a polarização, né? A polarização entre aquilo que era catolicismo e aquilo que era protestantismo. E aí isso faz elencar também uma dualidade, né, daquilo que é pecado, aquilo que é virtude, aquilo que é céu, aquilo que é inferno. Então a gente chama maneirismo aquela eterna luta dentro do homem, né, que é contra o bem e o mal. Então é importante também notar, Henrique, que quando a gente passa por uma escola literária, é comum aquelas características elas serem evocadas mais tarde, tá? Então a gente tem o romantismo altamente subjetivista, aí vem o realismo, vem o naturalismo, e aí o que acontece? Aí na hora que a gente chega no simbolismo, que vai ser uma próxima escola literária, essa dualidade de novo, essa característica, né, desse conflito interno do ser humano, de uma certa forma ela volta. O modernismo também vai trabalhar bastante isso que com aspectos ligados à religiosidade a gente chama de maneirismo, tá? Que é justamente essa dualidade entre o bem e o mal, certo? Eu me expliquei? Explicou. Louco, meu bem. Não, é sensacional, cara, a gente raciocinar essas coisas. Nossa, Torres, vai tirar minha atenção mesmo com sua beleza. Olha lá. Sacanagem. Que ótimo, né? Você se elogiando e tal. Eu acho isso perfeito, assim mesmo, né? Eu acho que tudo é autoestima, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Se você não se amar, entendeu? Dificilmente alguém vai conseguir amar, vai conseguir amar você.
Então, a primeira coisa, você se ama, entendeu? Você se gosta, isso aí mesmo, isso aí. Chuchu, isso aí mesmo, entendeu? Se elogiem bastante, Você tinha entendeu? que ver quando o Arthur abriu a câmera, professor. Você tinha que ver. Como é que é? Como é que foi? Como é que foi? Fizeram até Fizeram petição petição. Ah, mentira! para ele ficar com a câmera aberta. Ai, meu Deus do céu, vou te falar, meu, vocês são top. Por isso que eu gosto desse momento, sabia? Sabia que esse momento foi muito bem para mim? Não me distrai, sabe? Eu me divirto com vocês, é sensacional. Vamos lá? Vamos lá, então, abre lá na página 141. Eu vou abrir também, a apostila de vocês aqui. Deixa eu dobrar a tela. E eu vou abrir aqui para ficar uma leitura mais fluida. Eu vou projetar a página, né? A página 141. Página 141. Deixa eu colocar aqui. Página 141. Só o básico, por isso eu sou só o bolo. Vamos lá. Página 141. Tá. Aí eu vou abrir aqui a apostila de vocês para ficar uma leitura fluida, tá? A gente conseguir ler o negócio fluido. Para a gente encerrar aqui com Adolfo Caminha, né, cara? Então, lembra quando eu falei para você que o realismo, ou melhor, o naturalismo, ele chega numa posição em que a gente vai até questionar aquilo que é literatura e aquilo que a gente configurou chamar de pseudo-literatura. Porque ela vai caminhar, cara, para algo muito próximo da pornografia. E a gente tem o Adolfo Caminha, cara, com essa perspectiva, tá? O Adolfo Caminha tem outro também, livro chamado A Carne. Olha o nome do livro, cara. A Carne, cara. Então, o elemento carnal, né? O elemento pecado, né? Então, o Adolfo Caminha vai ter essa perspectiva. Aí, ó, acompanha na sua apostila aí, agora a partir da página 141. Olha o Adolfo Caminha. A cara do peão aí, ó. Nascido no dia 29 de maio de 1867, na cidade de Aracati, no Ceará, Adolfo Ferreira Caminha era filho de Raimundo Ferreira dos Santos e Maria Firmina Caminha. O autor adotou o pseudônimo de Félix Guanabarino. Ainda muito jovem, ingressou na Escola Naval, no Rio, sendo guarda-marinha, então foi oficial, né? Quando foi promovido a segundo-tenente, voltou para Fortaleza. Envolvido em um escândalo conjugal, acabou sendo pressionado pelos membros da sua corporação e demitiu-se da Armada. Seguiu para o Rio de Janeiro e aí tornou-se funcionário público. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 1º de janeiro de 1897, quer dizer, antes da virada do século, né, vítima de tuberculose, cara. Então, o famoso Adolfo Caminha, tá? Então, tá, principais obras. Então, aqui eu tenho uma obra chamada Anormalista, e o nome já sugere, né? Não sei se você flagra, normalista era o nome dado às meninas que moravam no convento, né? Visto como um tipo de livro vingador, tá? A Normalista tem como foco principal uma crítica à sociedade de Fortaleza do século XIX, tá? Vamos ver aqui? Vamos tirar por mim daqui? Tá acompanhando comigo, né? Página 141. Algumas características, né? Lugares da vida da capital apresentados na obra. Peraí. Isso, visto como... Isso mesmo, são algumas características do livro Anormalista. Lugares da vida do capital apresentados na obra. Rua do Trilho do Ferro, Igreja de São José, Quartel da Linha, Colégio da Imaculada Conceição, Escola Normal Pedro II. Né? Escola Normal, normalista, é aquela menina que estudava na escola para ser professora, tá? Então, antigamente existia um ensino médio que normalmente as meninas faziam, tá? Eu acho que não tinha para homem, cara. Eu acho que era só para mulher mesmo, tá? E aí falava que ela formou no normal. Então, o que é formar no normal? É que ela podia dar aula de 1ª a 4ª série. Foi um recurso que o governo federal teve, né? De formar professores de 1ª a 4ª série. Então, uma menina, por exemplo, de 18 anos, né, como vocês, por exemplo, meninas, 17 anos, 16 anos, né, saía do ensino médio de 3 anos, já saía professora. Então, ela poderia lecionar de 1ª a 4ª série, estudos fundamentais, entendeu? Aí, para lecionar da 5ª até a 8ª série, aí tinha que fazer aí tinha que fazer a faculdade. Aí tinha uma faculdade, antigamente, que a gente chamava graduação de professores, que daí formava um professor de até a 8ª série, entendeu? Ou então, você podia fazer pedagogia, que também
habilitava você para de quinta até a oitava série. E depois, né, cara, você poderia fazer... Não. A pedagogia também habilitava você de primeira a quinta série, né? Primeira a quarta série. Aí você fazia uma ciência específica, que daí você poderia dar aula, ou de geografia, etc. Aí até o ensino médio. Tá? Então, Lugares da Vida da Capital. Tá, já li essa daí. Outra, a personagem principal é Maria do Carmo, que engravida do padrinho e depois perde a criança. Olha que louco, cara, o padrinho dela. Então existia essa questão, né, do apadrinhado, né? Quem é católico aí sabe que é isso, né? A criança, quando nasce, é escolhido um padrinho para a criança. Esse padrinho, ele fica como se no lugar do pai. Ele não é o pai, mas ele, caso a criança tenha qualquer eventualidade e tal, ela fica comprometida a sustentar aquela criança, entendeu? Então ela é engravida do padrinho, tá? O romance abrange todos os níveis sociais, desde o funcionário público, o guarda-livros e o barbeiro, até o governador da província do Ceará. Aí eu tenho um fragmento, né, de Anormalista. O diabo é que no Ceará não havia colégios sérios. A instrução pública estava reduzida a meia dúzia de conventilhos, uma calamidade pior que a seca. O menino ou a menina saía da escola sabendo menos que dantes e mais instruído em hábitos vergonhosos. As melhores famílias sacudiam as filhas na Imaculada Conceição com o único recurso para não vê-las completamente ignorantes e pervertidas. Ô, louco, cara. Tá? Então, o livro Anormalista. E daí, ele tem aí o livro O Bom Crioulo, né, cara? Outro livro dele. Aí tem outro livro dele, A Carne, que daí é mais pesado, tá? Então, vamos lá, Bom Crioulo. Esse romance é considerado a obra-prima de Caminha, tá? Tá bom, então. Retrata o relacionamento entre marinheiros, olha só. A personagem principal é Amaro, que assassina Aleixo, seu amante, por ciúme de uma mulher. Olha que loucura, velho. Um crime passional. A narrativa se passa na segunda metade do século XIX, em dois ambientes distintos. No mar, a bordo de uma corveta, e na Rua da Misericórdia, localizada nos subúrbios do Rio de Janeiro. Os ambientes apresentados na narrativa, marcados pela pobreza, sujeira e perversão, condicionam o comportamento das personagens ao longo do romance. Então, um romance de tese, um romance determinista. Tá? Vamos lá. Alfredo Caminha, O Bom Crioulo. Tá? Reconhecia que fizera mal, que devia ser punido, que era tão bom quanto os outros, mas que diabo estava satisfeito. Mostrar ainda uma vez que era homem. Depois estimava o grumete e tinha certeza de o conquistar inteiramente, como se conquista uma mulher formosa. Uma terra virgem, um país de ouro, estava satisfeitíssimo. Eita pega, né? Bom, aí eu tenho aqui, do lado aqui, né, cara, o Saiba Mais, que é sensacional. Aí eu tenho o Determinismo no cinema, cara. Porque é um negócio, depois que você passa uma escola literária, aí as outras que vêm depois, é fácil ela absorver outra característica, tá? O filme aqui, ele é um filme moderno, né? Ele acontece agora no século XX, mas ele apresenta características do final do século XIX. Dá uma olhada aqui. O premiadíssimo filme A Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, é um ótimo exemplo a ser comparado à estética naturalista do fim do século XIX. Por quê? Uma das principais características do naturalismo é apresentar em suas obras indivíduos que têm seus atos determinados pelo ambiente em que vivem. É o determinismo do meio, em que o homem torna-se mero produto, né, do meio. Então a gente tem o Zé Galinha, né? O Zé Galinha era um homem, assim, que serviu o exército, um camarada de direito. Tanto é que tem aquela cena, né, que ele é cobrador de ônibus. E aí os meninos subiram no ônibus, inclusive maquinaram, né, para roubar o cobrador. E aí o cobrador era do bairro deles, tal, né? E aí ele começa a conversar, autoriza os meninos a passar, não pagar passagem, entendeu? Tipo assim, né? Dá um agrado para os meninos. E aí ele fala, vocês têm que estudar, eu fazia tiro de guerra, serviu quartel, tudo bem, não tem importância, né? O negócio é aí uma Galinha, né? No filme, a personagem Mané Galinha, interpretada pelo ator Seu Jorge, é um típico exemplo do determinismo do meio. Mané Galinha trabalhava como cobrador em uma empresa de ônibus urbano e levava uma vida pacata na Vila Cidade de Deus. Era um homem de bem, mesmo vivendo em meio onde a violência era muito forte. Só que daí o que acontece?
Aí eles têm uma cena que ele é deixado nu, né? Que ele é humilhado, depois o pessoal acho que mata o irmão dele, uma coisa assim. E aí o Zé Galinha fica louco, fica doido. Aí o Zé Galinha parte pra guerra, né, cara? Vamos lá, algum tempo depois, a família do Mané Galinha é completamente... A família toda, cara, pelo traficante Zé Pequeno e seus comparsas. É justamente nesse momento, movido pelo instinto de vingança, que Mané Galinha cede à influência do meio, no qual vive e torna-se tão perigoso quanto o Zé Pequeno. Dessa forma, percebe-se que Mané Galinha é um produto do meio. Então ele ficou do jeito como ficou, por quê? Porque ele foi produzido pelo meio. Então aí, um exemplo de determinismo, tá? Pois bem, aí eu tenho aqui um exercício, esse exercício é mais pessoal do que qualquer outra coisa, tá? Depois você dá uma olhadinha aqui, o exercício Bom, vamos fazer aqui, rapidinho, não custa, vamos fazer aqui. Vamos lá, Cidade do México, Reuters. 1/3 de 6 bilhões de habitantes do mundo vivem na miséria, uma situação de brutal desigualdade que mancha o nascimento do novo milênio, afirmou a Organização das Nações Unidas, a ONU. Alísio Azevedo, em sua obra O Cortiço, expõe as aflições das classes menos favorecidas. Diferentemente da época desse autor, o mundo atual dispõe da maior tecnologia e riqueza, porém, ainda há pessoas vivendo das mesmas condições das personagens da obra. Comente essa afirmação. Então, não sei se você sabe, mas em grandes cidades a gente tem muito problema com água potável, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas ainda vivem sem água na torneira, cara. Então, algo aí que você tem na sua casa, que é algo fácil, né, cara? Você vira a torneira ali, tem água. E vamos falar, água limpa, né, cara? É, água limpa, tá? Eu, por exemplo, que fui soldado, né? Então, já bebi água de riacho, né, cara? Então, os camaradas tinham bicho morto na cabeceira do riacho, você tava tomando água, tá? Nem aí, tá com sede, né? Só brinca, né, que eu sou índio, né? Então, cansei de beber água de poço ali e tal. Então, o que acontece? Hoje você bebe uma água dessa que é tratada, tal, bom, né? Ela deve ter suas impurezas, deve ter, de caixa d'água e tal, mas nem compara, né, uma água de um riacho, né, o tanto de doença que não pode ter, né? Bebi, nunca morri, né, cara? Então você tem água na torneira, mas tem brasileiro que não tem, entendeu? Então tem favela, condições hoje no mundo que a pessoa se submete a viver sem as condições mínimas de higiene, né? Então, e isso acontece não é lá no sertão, lá na aldeia do índio, não. Isso acontece nas grandes cidades, tá? Então, por exemplo, né, lugares insalubres, difícil de se viver. Se você pegar o seu papai, né, e fazer uma volta no como é que chama? No anel viário aqui de Campo Grande, sobretudo na região onde sai ali da saída para São Paulo até a saída de Sidrolândia. Você vai passar por onde? Você vai passar pelo lixão. Então, assim, se você fizer um passeio lá de carro, sugiro você que faça um passeio de carro, mas fecha a porta, tá? Fecha a janela, né? Passa na janela fechada. E mesmo com a janela fechada, tem orifícios dentro do carro que entra, né, o ar de fora. Aí você vai ver que é quase que impossível, né, cara, você respirar, tá? Porque devido ao fedor, né, que passar perto do lixão, tá? Uma montanha de... Você vê de não é uma montanha, não é uma montanha de lixo, né? Que é no lixão. E tem gente que mora ali perto, gente que vive ali perto, que vive daquele lixo, entendeu? Que vai lá na reciclagem e tal, que é um ambiente muito insalubre. Então, até hoje, pasmem vocês, século XX, tem gente que não tem o básico para viver, tá? Tá bom, a resposta é pessoal, tá? Aqui ele orienta aqui, tá vendo? Aqui ele faz uma orientação aqui. Observe agora a imagem a seguir, ela também faz parte do movimento artístico naturalista. Pesquise as características do naturalismo na pintura. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, cara, por que naturalismo? Porque eu tenho aqui o pessoal na colheita, né? O pessoal, né, no trabalho e tal. Mas, como eu disse, você faz a leitura aí, faz a resposta dele individual, tá bom? Beleza, vamos para os exercícios da apostila? Ah, eles têm marcado aqui, cara. Vamos lá, tá? Vamos lá, vamos fazer assim mesmo. Ó, primeiro exercício, página... Vamos lá, onde é que eu tô aqui? Página 143, tá? Então, vamos lá. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, esfervilhar, a crescer
um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro a multiplicar-se como larvas no esterco. Ô louco, fragmento de O Curtis, romance da Luísa Azevedo. Apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual é? A compreensão biológica do mundo. Quer dizer, esse elemento voltado, né, às coisas biológicas. Então, ele fala a respeito daquilo que é nascendo como se fosse larvas no esterco, né? Então, a pobraiada ia brotando da terra, né? Uma aglomeração de pobre, né? Eu vou falar para você, velho, o tal do pobre tem um poder de compactação, tá? E nesse tempo de pandemia, né, o assunto, talvez o assunto mais frequente, qual seja? Agora nós estamos na página 143. Página 143, né? Talvez um assunto muito frequente nesse tempo de pandemia era proibido aquilo outro, mas os ônibus estão lotados, né, cara? Por quê? Porque, por exemplo, os funcionários do condomínio aqui não pode parar. Então, quem que vai tirar o lixo do condomínio aqui, mano? Os moradores? Quem que vai cuidar do jardim? Os moradores? A piscina não está funcionando, mas o piscineiro vem toda semana, limpar na segunda e limpar na quarta. Entendeu? Ninguém vai usar, porque é proibido pelo decreto, mas o funcionário está aqui. O porteiro não pode faltar na frente. É uma incongruência ou não é? Então, a gente, por exemplo, que tem uma condição melhorzinha, tal, professor, tem uma condiçãozinha melhorzinha, o que acontece? Mora num condomínio e o entorno, aquilo que faz o condomínio rodar, não pode, os funcionários não podem ficar em casa. Os faxineiros do condomínio estão tudo aqui. Então, é ou não é uma incongruência? Então, parece que o lockdown subentende para aquela pessoa que tem a grana, irmão. E o pobre, o quebrado, velho. O funcionário aqui do condomínio que vem de baú, que pega o baú lotado, ele pode transportar o vírus? Ou ele pode pegar e pode morrer, que não tem... Não, a gente põe outra aí. Olha só, irmão. Não é um negócio incongruente, é uma incongruência. Então, o pobre tem que trabalhar, tem que se lascar a si mesmo. Não pode se dar o luxo de ficar em casa. Ou sai na rua e corre de pegar o vírus ou morrer, ou fica em casa e morre de fome. Morre de fome, irmão. Então, o camarada tem que ir à luta. Então, há uma determinada incongruência. E eu vou falar para você, você olha o ônibus, né? Eu não sei se você... Eu acho que... Eu vou até temer perguntar, eu não vou perguntar, mas com certeza alguns de nós nunca pegaram um ônibus coletivo na vida. Irmão, eu estou exagerando, velho? Não precisa responder. Só para você pensar. Alguns de nós nunca entrou num coletivo na vida, irmão. Então você não sabe o poder de aglomeração que tem no pobre. As meninas. Eu vou contar para vocês, meninas, uma realidade que acontece nos ônibus. Os ônibus aqui de Campo Grande, tá? Então as meninas, elas são molestadas no ônibus. Tem que fazer campanha. Nunca entrar no metrô, mas não pensa o metrô no Rio de Janeiro. Tem pregação no metrô. Os caras pregam a palavra lá no metrô. Então, de tanta gente que junta, nunca entrar num baú. As meninas têm que fazer campanha em Campo Grande. Por quê? Porque camarada passa a mão nas meninas no ônibus, porque o ônibus está lotado. Os caras vão lá e passam a mão nas meninas, velho. Pensa, uma situação que nunca você se submeteu, cara. Mas tem gente que tem que se submeter. Por quê? Porque tem que trabalhar. Tem que ir à luta. Aquele ônibus lotado. O poder de compactação do pobre. O pobre tem um poder de compactação que eu lembro do tempo que eu fazia faculdade, irmão. Eu acho que eu já contei essa história para vocês. Já contei? Nunca contei? Era o seguinte. Lá no CDB era tudo organizadinho, porque no meu tempo não tinha aquelas casas que você vê ali, aqueles condomínios bonitos lá no CDB. Não, era tudo mato, era tudo fazenda. Então, a civilização ia até ali ao Euler de Azevedo, depois não tinha mais civilização. Aí só tinha o CDB, depois do CDB é só Rochedinho. Então não tinha nada, cara. Aí o que acontece? Você pegava o ônibus só tinha até às 7 horas, você não tinha nenhum direito de chegar atrasado na faculdade. E outra, você chegou na faculdade às 7 horas, você tem carro, bem. Se você não tem, você está condenado a ficar na faculdade até 10h30. Porque o ônibus só 10h30. Aí a aula acabava. 10h30, 10h40 a aula acabava. Aí o baú encostava. Irmão, tinha dia que a fila vinha me pegar na porta da minha sala. Eu saía da sala, e o CDB é grande, não sei se você já foi lá. O CDB é enorme. Aí eu saía da minha sala, a fila já estava lá. Falei, ué? Aí os caras falaram, não, entra aí na fila. Eu entrava na fila. Falei, beleza, vamos para casa. Aí você olhava o ônibus assim, o ônibus encostava, aquela fila enorme. Você falava assim para você,
cara, eu não vou entrar nesse ônibus nunca, né? Eu acho que eu vou no 5º ônibus. Mentira! Entrava todo mundo no ônibus, irmão. O pobre tem um poder de compactação, entendeu? Qual bloco o senhor estudava, professor? Como é que é? Qual bloco que o senhor ficava? Ali é chamado bloco A, né? Ali é chamado bloco A, que é o primeiro bloco, o bloco mais antigo. Caraca! Né? O bloco Lá A. da entrada até no bloco A. Lá na entrada até na saída do baú, cara. Era fila, velho. Era uma fila enorme, que a gente era organizadinho, tudo universitário, você tá ligado? Então, tudo organizadinho. No meu tempo, não tinha nem aquele prédio administrativo, era tudo um campo ali. Depois, mais tarde, que foi criar a Biblioteca Zavataro. Depois, ainda no meu tempo, ainda que inaugurou a Biblioteca Zavataro, etc. Aí, Manão, você olhava assim a fila, você falava, xixi, você vai precisar de uns 5 anos para entrar esse povo. Manão, entrava todo mundo, velho. Cara, aí o livro fala o quê? O livro fala que os pobres iam brotando como larva, né? Porque assim que é o pobre, irmão, o poder de compactação. O pobre tem um poder de multiplicar-se, né? Vou falar outra coisa, parece que não tem nada a ver, vamos falar aqui. Eu lembro uma vez que a Florzinha começou a dar aula no CRAS. Você tá ligado o que é CRAS? Centro, não sei o quê, de não sei o quê, social. Então, uma espécie de creche, mas uma creche que tem uma atividade para as crianças, né? Cara, eu ia levar a Flor, eu dava risada, assim, comigo mesmo, sabe? Aí eu pegava o carro, levava a Flor, trabalhava num CRAS que ficava ali Não, eu tô falando o nome errado, porque o CRAS é o Centro de Habilitação de Animais Silvestres, né? Você tem razão, Thales. É outro nome. Era um outro nome que se dava, Cresce, lança assim, que era uma creche. Era um lugar para ficar com as crianças, porque a mãe e o papai tinham que trabalhar. Então, tipo assim, de manhã as crianças iam para a escola e à tarde elas iam para esse centro aí. Então, tem um nome lá, que é uma creche, tá? E a Flor mantinha atividades. Ela foi contratada para a prefeitura para dar aula de música, dar aula de musicalização para essas crianças. Então, eu levava a Flor todo dia, assim, tipo assim, meio de 30, entendeu? Ela dava aula de 1 às 5. Cara, eu dava risada sozinho, tá? Porque iam levar as crianças, a mulher, ela estava grávida, ela estava com o neném no colo e ela estava segurando mais 5, irmão. Cara, é um poder de multiplicação que o pobre tem. O pobre se multiplica, você tá ligado? Então, eu dava risada comigo, porque a mulher, ela estava grávida, estava com o neném no colo e estava com a mão segurando mais 5, assim, uma fila, assim. Então, ali, no mínimo, ali é 7 filhos, ali, no mínimo. E se não vier gêmeos na última leva, entendeu? Então, o poder que o pobre tem também de se multiplicar, o pobre se multiplica exponencialmente, né? Inclusive, eu tenho uma teoria, não sei se vocês já assistiram, eu vou até colocar o nome do filme aqui para você procurar, tá? É um besterol norte-americano, mas ele tem um fundo, entendeu? Se você analisar, ele é chamado assim, Idiocracia, se não me engano. Como é que é? Eu acho que é. Idiocracia, não é idiocracia. O pobre se multiplica, sim, exponencialmente. Eu acho que é Idiocracia, se não me engano o nome do filme. Olha a parada do filme. A gente tá, tipo assim, vivendo no final do século XX, entendeu? E aí um militar, que não é muito inteligente, né? Um militar que é muito inteligente, ele é submetido a uma experiência de congelamento. Só que ele tem um acidente e tal, e esquecem o compartimento dele, o criogênito lá que ele foi colocado. E ele fica guardado lá, tipo assim, 1 século, entendeu? Aí o mundo vai lá pro final do século XXI, é 2090, entendeu? É 2090, vai lá pro final do século XXI. E a cápsula dele é encontrada assim do nada, por acidente. Aí ele vem no mundo. Quando ele chega no mundo, o mundo tá diferente. É um mundo de idiotas, entendeu? Por quê? Porque o pessoal que estuda, o pessoal que faz faculdade, no caso vocês, faz faculdade e tal, entendeu? Vai fazer faculdade. Esse pessoal, ele fica tendo cada vez menos filhos. Esse pessoal tem 1 filho só, no máximo, estourando 2 filhos, entendeu? Já o pobre, o que acontece? O pobre dele multiplicar. E daí o que acontece? O pessoal inteligente, uma seleção natural, né? É um filme altamente naturalista. É uma seleção natural. Os inteligentes, os ricos inteligentes vão acabando, porque os inteligentes vão tendo cada vez menos filhos, e os pobres, que é o pessoal desgraçado, né, o nóia, multiplica de pobre.
Então o mundo vai virando um mundo de idiotas. Eu acho que é esse o nome do filme. O nome do filme é Idiocracia. Então, vira um mundo de idiotas. Aí ele é retirado da cápsula, ele que não era muito inteligente naquele tempo, ele vira presidente dos Estados Unidos, rapidinho. Por quê? Porque o povo tá burro. Os nóia é dele fazer filho. E os ricão, tal, o pessoal mais inteligente, os intelectuais, mas estourando ter um filho, quando não tem nenhum. Entendeu? E aí o que acontece? O mundo vai enchendo de gente idiota. E é uma teoria que eu carrego, entendeu? Então, no caso de vocês, meus amigos, minhas amigas, que vão ter filhos, né? Ou melhor, que vão fazer faculdade, tenham filhos, entendeu? É vocês que têm que ter filho, não é o nóia que está preso lá. Porque o cara que está lá na penitenciária, ele tem 10, sabe por quê? Porque cada filho que ele tem, ele recebe um auxílio de detenção, foi criado isso daí, entendeu? Então a gente está aqui fora, se lascando, trabalhando, o desgraçado está lá preso e está recebendo auxílio. Amigo, lança a praga para outro, agradecer. Não, Henrique, pensa comigo, cara. É vocês que tem que ter filhos, cara. Então deixa a pobraiada lá tendo filho e pobre. Aí vira um filme, Idiocracia. É um filme, é um besterol norte-americano, mas vale a pena conferir, por quê? Porque necessariamente é isso que está acontecendo. O pessoal é estudado, não quer o filho. Aí, ó, Ingrid, vai ter plantinhas. Olha só, vai ter plantinha. Cara, é vocês que tem que ter filhos, cara. Para com isso, cara, entendeu? É vocês que tem que ter. Por quê? Porque começa por vocês. Quem você... Professor. Pois não, Beatriz, pode falar. Não, Deus me livre de ter filho. Socorro. Beatriz, não fala isso. Eu tô com a Torres. Esse é meu coração, cara. Eu tô com a Torres, Deus Eu me tô livre. com ela. Eu não quero filho, não, professor. Lança pra Joe, lança pra Olha ela. só, cara, vocês Pessoas que cortam querem. o coração. Não fala isso, não. Sabe por quê? Porque pensa, por exemplo, vocês. Não, claro, João, agora não. Nem Mas agora, pensa- nem nunca, agradecidamente. Você... Vocês é que vão ser uma bênção nessa terra, cara. É vocês. Tá, poxa, Luiz. Cara, é vocês que vão, por exemplo, ser os juízes, os médicos, os advogados, né, os promotores. São vocês que vão liderar esse país, cara. Então é vocês que vão produzir riqueza nesse país, entendeu? E daí o que acontece? O que acontece é que vocês vão fazer, e os filhos de vocês vão dar continuidade a isso, a ser uma bênção nessa terra. Começa a pensar isso comigo, entendeu? A gente deixa lá o Noia tendo filho. Aí quem que tem filho? O Noia. O Noia tem 15 filhos, o Noia. 15, irmão. Entendeu? E aí Tá o que vendo? acontece? Seu filho por ele, por nós, olha só. Não, é isso. Mas, professor, O que os não é 15 garantido que eu vá ter um filho e ele vai ser inteligente também. Ele pode ser um nóia na vida. Claro que ele vai ser inteligente, meu filho, que ele vai ter você, Ingrid, como Mas, mãe. professor, os noias Pois é. de hoje, às vezes, tiveram pais inteligentes. Filhos querem contrariar os pais, ou seja, ele não vai ser igual o pai, igual a mãe. A arte de contrariar, ela é uma fase, minha amiga. Ela vai passar, entendeu? A maturidade, ela chega na hora que você encontra um problema na vida e você fala assim, olha só, minha mãe tinha razão. Olha só, o meu pai tinha razão. É assim que funciona. É assim que a maturidade chega. O fato de você se rebelar com o papai e com a mamãe hoje é só uma fase. É uma fase da vida. É uma fase da vida que passa, entendeu? Vai chegar aquele momento que você vai colocar a mão, você vai falar assim, puxa vida, o professor Gessé tinha razão. Vai chegar aquele momento que você vai falar assim, puxa vida, a minha mãe tinha razão. É verdade, mas tudo bem. Isso é outro papo. Isso é outra Essas coisas eu nem me preocupo, porque se eu não ensinar meu filho direito, minha mãe me bate e ainda ensina meu filho melhor que eu. Entendeu? É essa a ideia, porque graças a Deus você tem a mamãe para te corrigir no momento certo, tá? Que meu filho não seja paulista também, ô louco. Meu Deus do céu. Não, se meu filho não for flamenguista, eu já deserto, já falo, não, meu filho não, sai. O filho da Ingrid vai ser nóia. Vai, claro que não vai, cara. Tem pelo menos 10 irmãos para bater nele, meu senhor da glória. Só assim, não. Sou o primeiro a atacar na parede. Ai, meu Deus, se meu filho for vascaíno, tá ferrado. Que nada, isso não dá nada. Da Ingrid vai sair traficando doce na escola em vez de estudar. Você é louco, vai levar chocolate e bolacha. A mãe, né? Aí já foi rebelde, já era. Essa fase já acabou, já. Que o meu filho não seja flamenguista. Ai, meu Deus do céu, é só dar uma E aí, corda Vinícius, em vocês, corda esses vocês vão papos longe. aí, tá tirando? Vocês dão uma corda, só dá uma corda em vocês vão longe. Vamos lá, mais um fragmento do Cortiço? Vamos lá, exercício 2.
Vamos lá, mais um fragmento. Mas, professor, e se alguém estuda casar com um nóia? Aí é que tá. Se você estudou, você não vai fazer isso, Camila. Entendeu? Você vai saber mensurar uma pessoa que vai acrescentar a você, não uma pessoa para te destruir. Entendeu? Ué, professor, mas tem gente que gosta. Não, fazer é verdade, tal. Tem gente que é kamikaze. Cada um tem um gosto. Não, é podemos... verdade. Só que quando chegar o vamos ver, o que você vai calcular? Você vai calcular assim, cara, eu vou ter que casar com alguém que some comigo. Você não vai casar com alguém para você carregar nas costas. Ninguém aguenta carregar ninguém nas costas. Não é que a mulher não aguenta carregar, o homem também não aguenta. Por exemplo, eu casado há 25 anos, eu posso dizer para você, a Florzinha, ela é muito batalhadeira. Cara, se eu não tivesse a Florzinha do meu lado, cara, eu não conseguiria nada, cara, do que eu consegui até hoje, onde eu consegui chegar até hoje. Cara, eu tenho 3 filhos já adultos, cara, entendeu? Eu não consegui comprar fazenda, eu não consegui, tá, beleza, eu não consegui enriquecer, e também não vou ter, eu tenho certeza que eu não vou ser rico, entendeu? Mas eu tenho uma pessoa do meu lado que eu divido, cara, divido as minhas angústias, divido as minhas dificuldades, e ela me ajuda. Ninguém consegue carregar ninguém. Não tem como você casar e carregar alguém nas costas. Vou carregar o nóia nas costas porque ele é gatinho. Ninguém consegue carregar ninguém. E não é você, menina, que não consegue carregar. O menino também não consegue. Se os meninos casar com uma menina parasita, ele também não vai longe. Você vai casar com alguém que vai ajudar você a construir alguma coisa. Tem uma solução para você. Seja uma nóia também. Ai, meu Deus do céu. É nego parasita, irmão. Não casem. Solução simples. Olha. Muito bom. Vamos lá. Vai lá, pega o exercício. Para. Tem nóia que é legal, prof. Não tô falando que eles não sejam legais. Mas aquele tem um negócio. A pessoa, ela vai se autodestruindo. Aí você vai chegar perto de uma pessoa autodestrutiva, vai destruir você também, né? Mas tá bom, então. Vamos lá, faz o exercício. Pode me enrolar, faz o exercício. Cara, as pessoas se autodestroem, você vai ficar do lado das pessoas autodestrutivas. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui da apostila mesmo, porque esse daqui tem gabarito, ele me atrapalha. Vamos lá? Faz um passarinho do romano. Vamos lá, então, pai. Faz a leitura da apostila aqui. Fragmento de O Cortiço, tá? Junto dela, pôs-se a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa, pequena e socada, de carnes duras, com uma fama terrível de leviana entre suas vizinhas. Tá? Seguiu-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todas aquelas virtudes de que só ela dispunha para benzer erisipelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste, com olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta, como dentes de cão, cabelos lisos, escorridos e ainda retintos apenas da idade. Chamavam-lhe de bruxa, tá? Então você vê aqui a proximidade aqui do ser humano com o animal, né? Que é uma característica desse naturalismo. Depois seguiu-se a Marciana e mais a sua filha Florinda, a primeira mulata antiga, muito séria e asseada em exagero. A sua casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Ele, apanhando o mau humor, punha-se logo a espanar, a varrer febrilmente e, quando a raiva era grande, corria buscar um balde de água e descarregava-o com fúria pelo chão da sala. A filha tinha 15 anos e a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Olha só, cara, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas sustentava ainda a sua virgindade e não cedia, nem à mão de Deus Padre. Os rogos de João Romão, que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões, na medida e no peso de compras que Florinda fazia diariamente. O João Romão queria atacar a menina, velho. Tá bom, então, vamos lá. Uma relação correta entre o trecho apresentado e o movimento literário em que o Cortiço está inserido vamos lá? Deixa eu cuidar a hora aqui. Beleza. Em que o Cortiço está inserido a referência cuidadosa e delicada à sensualidade. Peraí. Referência cuidadosa? Então ele falou que a menina tinha olhos de macaca. Não é uma referência cuidadosa. Não tem nada a ver, tá?
a sexualidade das personagens é parte de um esforço típico do realismo para apresentar o ser humano em sua totalidade sem sobrecarregar um dos seus aspectos. Não, ele sobrecarregava, sim, as características mais próximas das características de um animal, tá? Então, bom, então tá errado aqui a letra A. Letra B, a caracterização dos personagens como indivíduos únicos e isolados da coletividade, deixando em segundo plano suas relações sociais, é um traço típico naturalista. Deixando em segundo plano? Não, é verdade. É a alternativa E. A B está errada. Tá? Olha a letra C. A preferência dos personagens pela razão. Pela razão? Não, pela razão não. Está errado. Letra D. A valorização da vida perto da natureza, com personagens que abrem mãos dos métodos e objetos frutos da tecnologia. Não, é na cidade que acontece. O naturalismo acontece em meio à cidade, tá? Vamos lá para a letra E, Henrique? Então vamos lá. A descrição das características vulgares dos personagens e a frequente associação entre homens e animais que ajudam a estabelecer uma concepção biológica do mundo são características do naturalismo. Isso aí, cara. Então a correta é a letra E. Muito bem. Todas essas aqui vocês já fizeram de tarefa, vocês lembram? Tudo isso daqui é tarefa. Vamos lá? Faz o número 3. Número 3 comigo. É possível caracterizar o romance naturalista por vários traços, entre os quais o fato de que nele... Vamos lá? Vamos lá. Letra A. As ações dos homens são consideradas resultantes de uma composição moral entre o ser humano e os esforços espirituais que transcendem a matéria e tendem ao eterno. Esforços espirituais, irmão? Não. Ele fala de forças da natureza que, na verdade, aproximam da degradação do homem, não esforços espirituais, tá? Não, letra A está errada. Letra B. A preferência por temas sociais e psicológicos, correto. Visto que o objeto maior dessa corrente literária é a análise percussiente das causas e consequências dos fatos históricos. Não, também não. Não é dos até porque o naturalismo se preocupa com o hoje, o agora. Então, os fatos históricos, o relato histórico, ele está para o romantismo, tá? Não está para o naturalismo. Então, tá errado. Letra C. Provavelmente você já ia também. Deixa eu ver aqui. Letra C. Se observa uma intenção consciente do escritor no sentido de imprimir à narração um cunho animista, de ânimo, tá? Necessário para explicar a relação entre o homem e a natureza. Animista, animação, muito pelo contrário, é de degradação, né? O homem é degradado, né, na sua condição de animal, tá? Errar também. Já que está descarregando o nome, descarrega o nome aí. Bora, descarrega o nome. Já está quase na hora já? Que hora que termina? É 40, né? Vai, descarrega o nome, descarrega o nome. Deixa eu terminar aqui. A narração exalta o homem metafísico, uma oposição ao homem animal. Não, oposição não. Ele associa-se a esse homem animal. Está errado. Letra E. O escultor evita julgar ações e personagens do ponto de vista ético e moral, pois seu intuito é expor e analisar cientificamente a realidade. É isso aí. O correto é a letra E. Fechou, então? Então, eu declaro encerrado esse capítulo, tá? Os outros exercícios, provavelmente, você já fez na tarefa, né? Já fez com tarefa. Isso aí, vamos descarregando. Já está se aproximando, né, o final dos ciclos. Na hora que termina o ciclo, aí vem a... Isso, caiu a net da Nicole. Tá, então alguém sabe o nome da Nicole? Eu já coloquei ali. Beleza. Não, beleza. Não, então tá massa. Porque o que acontece? Tá acabando o ciclo, né? E aí, com o final do ciclo, aí vem a nossa prova aberta, tá? Então, na nossa prova aberta, provavelmente, a gente vai se servir do realismo, né? Dos aspectos de Machado de Assis e do naturalismo. E vamos ver, porque daí, semana que vem, eu começo o parnasianismo, vamos ver se dá tempo de colocar o parnasianismo. Ô, pastor. Tá bom? Pois não, meu amigo. Você viu a mensagem que eu te mandei? Que hora? Agora? Não, faz um Agora? tempo. Ah, é? Sobre o que era, Henrique? Fala aí pra mim, pode especificar. Cara, desculpa, cara. Tá, eu me lembro. Eu vou. Faz o seguinte, manda de novo lá. Fala assim, oi, professor, não esquece de mim. Manda lá pra mim. Oi, professor, Beleza. não esquece de mim.
que daí eu vou lembrar e eu vou mandar para você, tá bom? Alguns exercícios para você praticar. Pode deixar, que eu mando. Tá bom? Meus amigos, ó, vou deixar vocês na companhia do professor. O professor já tá aí? Não? Vou deixar vocês na companhia do professor, tá bom? Chega por hoje, tá ótimo. Bom feriado. Tchau, meus amigos. Tchau, Manuel. Tchau para todos, tá bom? Descansem. E aí, semana que vem, provavelmente a gente volta para o sistema, né? Parte presencial, parte online, até que tudo isso esteja resolvido. Se Deus quiser, a vacinação está avançando. Já vacino o professor, que eu sou mais velho, né, que vocês, é claro. E aí já vacino o professor, aí o negócio já começa a ficar mais tranquilo, tá bom? Meus amigos, ó, um abraço e até semana que vem. Tchau, pastor. Falou, meu camarada. Tchau, Jessé. Tchau. Olá, meus amigos, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Bom tudo dia, bem? Alex. Bom dia, Alex. E aí, comunidade? João, Bom você dia, já tá vendo? princesa. O João vai virar Super Saiyajin aí. Até sexta-feira ele vira Super Saiyajin, já tá brilhando, mano. Vai virar o Broly. É assim que tem que ser, né? O maluco é brabo. Tudo bem com vocês? Bulbasauro. Oi, Elô, tudo bem? Abriu a câmera. Ingrid, tudo bem? Tudo bem? Joga o cabelo. Joga o cabelo. Tudo bem? Tudo na paz? Ele é gamer, 200% gamer. Aí você vai olhar, o cara não aguenta 5 minutos jogando de Garen. Aí você fala, mano, como é que pode, né, cara? Você é gamer... O negócio é jogar de Nocturne, né, pô? Hã? Fala, João. O negócio é jogar de Nocturne. Joga de Anivia. Oh, a Anivia é muito massa. Ó, uma vez eu falei com um aluno que eu jogava de Anivia, o cara falou, mano, eu nunca esperava isso de você, mano. Sempre considerei você e tudo. Falei, pô, Jinx. Jinx é de Jinx. Nossa, eles são muito zoeiros. Eu vou streamar pra vocês um bagulho aqui, que é a continuação dos exercícios lá pra gente fechar essa nossa vibe positiva aqui a respeito da dilatação dos bagulhos aí, que na aula passada eu não consegui fazer exercício, fiz só um exercício com vocês, não foi isso? Aham. Então agora a gente vai continuar a saga aqui dos exercícios, que é o que o aluno mais gosta de fazer, exercício. Ô, Alex, iniciou ali uma discussão em relação aos campeões de LoL. Então, daqui a pouco tem uma guerra civil ali. Os caras vão começar a se odiar, fala. Mas o negócio é que eu dou um pau em todo mundo. Nossa, o maluco é bravo. Ó, tá full screen pra vocês? Tá, né? Ou não? Não. Não? Não. Não me zoa não, sério. É sério? Mano, só o Word me consola, peraí. Aí vamos dar um Alt Tab. Vamos lá no bagulho. Streamar uma tela. Vê se deu full screen agora. Agora foi. Foi, né? Foi esse exercício aqui que nós mordemos na aula passada, né? Foi. Foi, né? E aí a gente pegou e fez o quê? Calculou primeiro quanto cresceu essa primeira barra, foi ontem o exercício. Aí depois calculamos qual seria o tamanho final da segunda barra, seria essa daqui. E aí nós somamos tudo, né? O que tinha da primeira barra com a segunda barra, porque a pergunta dele foi qual o tamanho final da barra, né? Após o aquecimento. O que ele tinha no primeiro, invertido. O que ele tinha no primeiro, com o que ele tinha no segundo, desvia e vem para cá. Então vai dar 2,0102. Repara o seguinte, o que eu quero te mostrar com essa questão aqui, ó, que o bagulho foi de 20 para 320, ou seja, teve um aumento de temperatura sensacional. E o bagulho, mesmo assim, ele tinha 2 metros, não é isso? 2 e 2, né? 1 e 1, que deu 2. E mesmo aumentando aí, padrinho, ó, 300 graus, a barra cresceu. Miséria, né?
Oh, meu Deus do céu, minha caneta está falhando. 0,0102, ou seja, aumentou aí 1 centímetro, uma barra de 2 metros, né, aquecida a 300 graus, aumentou 1 centímetro. O que a gente aprende dessa situação aí? Que quando os corpos são aquecidos, por via de regra, a dilatação deles é muito, muito... Calma, estamos processando. Pequena? Pequena, né? É muito, muito pequena. Por mais que a gente fale das dilatações e tudo, aí às vezes a gente faz um desenho, fala para o aluno que a barra estava aqui, aí depois você aqueceu ela, sei lá, 30 graus, ela pulou desse primeiro tamanho para esse tamanho. Aí o moleque fala, caralho, cresceu isso tudo aqui. Não, né? É só para ser didático, né? Mas ela não cresce isso tudo, não. Ela cresce 1 miserésimo, cresce muito pouco aí. Resposta correta, letra E. Vamos lá fazer um outro aí, abordando gráficos. Olha aí que legal essa questão. Em um experimento no laboratório, um estudante observa o processo de dilatação linear de uma vara de metal com coeficiente linear alfa. O processo obtido, o gráfico obtido do experimento é mostrado abaixo, com o comprimento da vara em milímetros e a temperatura em graus Celsius. A vara é constituída de que material? Olha lá, mano. Ele falou que inicialmente essa vara tinha 1000 milímetros. Certo? Tinha 1000 milímetros. Era isso? Tá, tinha 1000. Eu não sei que o negócio tá meio corrompido aqui. Deixa eu ver no próximo slide se eu consigo ver. É 1000 mesmo. O que tá meio corrompido? Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, que esse bagulho tá bugado. Só um pouquinho. 1000. Ixi, que brisa, mano. Não, peraí, que ele viajou aqui, ó. É 1000, mas não é 10... Ah, tá em metros. Tá bom? Ô, cara, que zoeira. Olha o que ele fez, ó. Esses 1000 milímetros, o que é 1000 milímetros? É 1 metro. Então é como se esse L fosse dado em metros. Mas ele não anotou. Ele botou 1000 milímetros. 1000 milímetros que é 1 metro. Então, inicialmente, essa barra aí, ó, é a dilatação linear de uma vara de metal de 1000 metros. Nossa, que vara imensa, né? Por isso que eu estranhei, ó. 1000 metros. E aí o bagulho esquentou. Ele foi para 1001, né? Saindo de 35 e chegando em 75, a vara alcançou aí 1001. Certo? É essa interpretação que a gente tem. Se liga aí, ó. Quanto que ela cresceu? Ela cresceu 1 metro. Se você olhar daqui, ó, de 1000 para 1001, isso aqui tá bugado, aqui é 1 metro. Ela tinha inicialmente 1000 metros, amém? Nós aquecemos ela e ela aumentou 1 metro. Tá acompanhando o raciocínio ou não? Uhum. Tô. Uhum. A temperatura, o delta teta que a sua apostila trabalha, fala que saiu de 35 e foi para... Não é 75 não, aqui no meio é 80, não é isso? Então, de 35 para 80, variou quanto? Olha, mano, o pior é que eu estou escrevendo de modo contínuo e o mouse está falhando, cara. Lindo isso. 80 menos 35 dá 45, não é isso? É isso. Então, como é que o maluco fez aqui? Ele pegou um que deixou ele aqui desse lado e passou dividindo esse 1000 e esse 45 aqui. Pegou a ideia? Por isso que ficou 1 sobre 1000 vezes 45. Repare, dilatação dos corpos não é uma matéria difícil, mas o que acontece? A maioria das pessoas morre ou perde a vida em situações de matemática.
Por quê? Olha aqui, olha a quantidade de conta que eu tive que fazer aqui, ó. Esses 1.000 aqui, ó, vezes 45, que é resultado dessa subtração, esse produto aqui eu passei ele para o denominador. Então ficou 1 sobre 45.000. 1 por 45 vai dar 0,22. É isso? Deixa eu pegar a calculadora aqui. 1 dividido por 45. (0,022). Aí o que o cara fez? 1 dividido por 45 vai dar 0,022, certo? E ficou ainda dividido por 1.000. Ou seja, dividido por 10 a terceira. Aí o que acontece? Eu vou pegar e vou escrever esse número aqui como sendo ele na forma normal dele, que vai ser 10 a 22 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a terceira. Se ele está no denominador com expoente positivo, ele sobe na forma de expoente negativo. 10 a menos 3, na hora que ele sobe, fica 10 a menos 6. E aí você tem a sua alternativa. Cara, vocês verem que eu não estou zoando, ó. Ó, falhou ali, ó. Ó, a tinta do bagulho, ó, falhou de novo, ó. A tinta digital do negócio tá zoando. Tá acabando, dá para acreditar nisso? Ó, agora não tá mais. É brincadeira? O Brasil Capitalismo, professor. Agora você tem que comprar tinta virtual para caneta virtual. Incrível. Né? Olha que doideira. Então o negócio deu 22 vezes 10 a menos 6. Se você notar, a única alternativa que vai encaixar seria essa daqui. A letra C de casa. Dos metais listados, o único que tem um coeficiente aceitável aí é o alumínio. Então perceba, brother, não é que a matéria é difícil, mas muitas vezes o Joãozinho e a Mariazinha vão ter que fazer conta. E essas contas aqui eu sei que aparecem no pesadelo de muitas pessoas. Ó, falhou de novo. Eu sei que esse tipo de conta aí você joga no peito do MC Brinquedo, ele não faz, cara. Entendeu? Então, tem que combater isso daí. O bagulho é complicado. Por quê? Porque a parte de dilatação, ela pede uma estrutura matemática boa, entendeu? E as pessoas muitas vezes não têm. Dá uma lida nessa questão aí que eu vou pegar uma água. Fica à vontade. Então, olha lá. Uma placa de aço sofre uma dilatação de 2,4 centímetro quadrado quando aquecida a 100 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do aço no intervalo considerado é 1,2 vezes 10 a menos 6, podemos afirmar que a área da placa antes desse aquecimento era... Então, a primeira coisa que a gente vai observar aí, meus queridos, é o quê? Eu vou notar que eu não estou lidando com um exercício de dilatação superficial. Eu estou falando de um exercício de dilatação... Perdão. Não é dilatação linear. Eu estou falando de um exercício de dilatação superficial. Pegou a ideia? Por quê? Porque ele falou de uma placa. Então, é algo que tem duas dimensões. É algo assim, ó. Ele tem... Ó, muito satisfatório escrever esse negócio. É algo que tem comprimento e largura. Pegou a ideia?
E ele falou aqui, sabendo que aí ele fala que o bagulho dilatou 2,4 quando aquecida a 100 graus Celsius. Se ligou? A 100. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear médio do ferro é de 1,2, ó, ele deu o coeficiente de dilatação linear. Podemos afirmar que a área da placa antes do aquecimento, certo? Então vamos lá, vamos analisar aqui o que ele está falando. Ele falou que a dilatação foi de 2,4, certo? A fórmula que a gente vai usar é de ΔS, S0. Legal que ele usa A no slide. Na apostila também usa A? Não, no slide ele tá A. Então, é uma coisa que não... É uma chatice, mas é bom que já te prepara para situações. É A de área, mas a maioria dos livros traz S de superfície. Mas é a mesma coisa, né? Não vai mudar muita coisa. Vai mudar a letra, né? O A0 é a área inicial, que é o que você quer. O beta ele não te deu por enquanto. E a variação térmica vai ser, foi aquecida a 100 graus Celsius. Esse português não está muito bom não, tá? Porque é de 100 graus Celsius, né? De. Aí o cara está falando que ele variou 100. A 100, ele não está falando que está saindo do zero, né? Porque ele poderia ter falado, usando o português, tá? Ele saiu de zero e foi elevado a 100 graus Celsius. Aí teria variação de 100. Como ele não falou a temperatura inicial, ele deveria ter usado de 100 graus Celsius, aquecido de 100. Mas tá bom, vou perdoar isso aí. Então a variação de temperatura seria de 100 graus, aqui está colocado. Aí você olha, beleza, professor, a dilatação ele deu aqui. Fala. Mas esse aquecida a 100 graus Celsius não está se referindo à temperatura final, que é tipo, a estar a 100 graus Celsius? Justo. Mas ele não menciona... Diga. Seria... Fala. Então, exatamente. Se ele colocasse de 100 graus Celsius, seria como se ele adicionasse 100 graus Celsius. Então, tipo, 25 graus, que é ambiente, geralmente, né? Mais 100, 125. Exato. E para a gente, na fórmula, o que é que importa? A variação da temperatura. Não me interessa a temperatura inicial, nem a temperatura final. Me interessa o quê? A variação da temperatura. Então, na verdade, o português dele foi meio torto. Aí depois eu vou arrumar esse slide aí. Tá? Quando aquecida de 100 graus Celsius. Certo? De 100 graus Celsius. Né? Aí o bagulho aqui vai valer 100. A área inicial tem que fazer essa conversão deliciosa, que o aluno adora fazer isso, ó. 2,4 centímetro quadrado, tem que passar para metro, certo? Porque todas as minhas respostas estão em metro. Então, vamos lá? Isso aqui vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 2... elevado ao quadrado. Então, na verdade, vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. É por isso que esse gente boa colocou ali, ó, 0,00024. O que ele fez? Ele fez a vírgula recuar 4 casas. Ó, tava aqui a vírgula, né? 1, 2, 3, 4. Pegou o porquê que ele usou 0,00024? Porque ele pegou esse valor aqui colocado, né, de modo decimal. Pegou a jogada? E esse valor aqui vai ter que vir para cá dessa forma. É uma infelicidade aí do exercício. Beleza? Tá aqui o A. A variação está aqui. O tamanho inicial é o que eu quero, é a estrela do exercício. Tamanho original dela. O beta, olha lá. O beta, a gente viu lá nas aulas que beta era o dobro de alfa. O alfa vezes 2, não é isso?
Então é por isso que aqui o bagulho estava mencionado, né, como 1,2 vezes 10 a menos 6, e na hora de fazer minha continha eu vou colocar 2,4 vezes 10 a menos 6. Porque, na verdade, o beta é sempre o dobro do alfa. Pegou a ideia? Aí pronto, brother. Deixei esse cara aqui no numerador, meti esse cara para baixo dividindo e esse cara para baixo dividindo. Aí vamos em busca da matemática sagrada perdida, né? Aqui eu vou usar um desses zeros para transformar esse cara em 24, né? Transformando em 24, eu corto, transformo esse cara em 1, né? Aí fica 0,0001 sobre 10 a menos 5. Ó, caralho, moleque, como é que você fez isso? Oh, calma, mano, olha aqui o que eu tô fazendo, ó. Usei um desses zeros aqui, ó, para transformar esse cara em 24, certo? Certo. Tá, beleza. Transformei ele em 24. Aí eu cortei esse cara com esse cara. Ficou 1 aqui, ó. Aí ficou 0,001 sobre 10. Aí aqui você tinha 1 aqui ainda, né? Que ficou do 100. Se eu usei um 0, ficou apenas o 10. 1 tira 6 menos 5. Aí agora vamos fazer o quê? Vamos escrever esse cara aqui como sendo 1, 2, 3, 4. Something is wrong. Só um pouquinho, pessoal. Tudo bem, tudo bem. Beleza. Isso aqui é 0. Peraí. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Sobre 10 elevado a menos 5. Cara, tem alguma coisa errada nesse exercício aqui na resolução dele. Porque olha aqui, ó. Quando eu fiz aqui, ó, 0,0024. Zic, acho que se você fizer de outra forma, acho que você consegue, cara. Oi? Se você fizer de outra forma. Porque, tipo, eu peguei o 0,00, eu transformei em 24, 10 aqui, a menos 15. Enxerguei onde foi que eu buguei aqui, ó. Quando você pega 0,000, isso que você acabou de falar, eu acho. Dividido por 24. Em vez de ficar 2,4, eu peguei 24. Mas aqui, ó, o bug tá aqui, ó. Não é, aqui não tem só 3 zeros, não. Aqui tem 4 zeros. Porque quando eu simplifico aqui, ó, o 1 não fica no lugar do 2. Não fica no lugar do 2, fica no lugar do 4. Entendeu o que eu falei agora ou não? Deu para entender. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, olha só que armadilha, e eu corto esse cara com esse, aqui fica 0, 1, e não 1. Quer dizer, eu tinha colocado na primeira situação 1 aqui, ó. Tá errado. Pegou a armadilha? O 1 tá aqui, ó. Então aqui você tem 0,0001. Então aqui não seria 10 a menos 4, professor. Seria 10 a menos 5. Ó a maldade, cara. 10 a menos 5. Agora fechou a conta. 10 a menos 5 por 10 a menos 5. Acabou o exercício. Resposta correta, letra D. De hoje em diante não assistirei mais nada no Netflix. Beleza, difícil. Complicado. É que eu tô falando. Só lembrar medidas, que é o complicado. Tem que ter umas armadilhas aí na matemática, né? Mas, na verdade, se você fizer com carinho, né? Pegar... porque, na verdade, eu peguei uns atalhos muito loucos. Eu não sei se vocês notaram. Mas, se você fizer com carinho, fazer aqui, ó, vai dar 240. Só divide, né? 0,0024 por 240. Aí pega esse cara que tá aqui, ó, como 10 a menos 6
joga ele para cima como 10 a mais 6, aí ele já corrige o número aqui, ó, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, exatamente dá 240. 240 com 240 que ficou aqui embaixo. Então, o que eu estou querendo mostrar? Que muitas vezes a pessoa buga, cai e quebra a perna, não é na física, é na matemática. Essa é a tristeza da dilatação dos corpos aí. Vamos ver se tem mais um. Ah, esse daqui eu acho que já é o último, mano. Não. Ah, esse aqui já vai falar de dilatação dos líquidos. Ah, pera aí. Agora eu vou ter que fazer uma saída aqui. Pera aí. Eu vou colocar um outro slide para vocês aqui, porque eu quero falar um pouquinho da dilatação dos líquidos, para a gente conseguir fazer uns exercícios um pouquinho diferentes aí. Um pouquinho diferente. Dilatação, bom. Vou voltar nesse slide aqui. Tá. Alt. Tab. Streamar. Uma janela. Apareceu aí para vocês, né? Apareceu. Ótimo. Então, por que eu tenho que falar da dilatação dos líquidos? Porque quando eu falo de um líquido, por exemplo, aqui, ó, a água que eu coloquei nesse copo aqui, ó, ao longo do processo de aquecimento dela, se eu levar ela de 10 para 20, de 20 para 30, a água também sofre dilatação. Mas que tipo de dilatação? Linear, superficial ou volumétrica? Volumétrica. É lógico, não faz sentido de eu analisar o aumento de dimensão de um líquido se não for através do volume dele, amém? Então, amém, senhor, olha só. Essa é a fórmula que vai reger a dilatação dos líquidos aí, ó. Variação do volume, volume inicial, gama, delta T. Lembrando a você que esse gama é sempre o triplo do alfa, né? Ou 3 meios de beta. Aí o aluno fala, pô, mas como assim 3 meios de beta? Eu falo, irmão, você já aceitou no seu coração que o gama... Olha, mano, seu top, hein? Que o gama tá ligado com essa dilatação e essa dilatação aqui, fechou? São as 3 dimensões. Se eu pensar no beta aí envolvido no bagulho, o que eu penso aqui, ó? Beta dividido por 2 é alfa, porque beta é o dobro de alfa. Eu já tinha falado isso. Não é isso? Então, na verdade, o que o cara está fazendo? Ele só está fazendo uma adequação. Se gama é 3 alfa e alfa é beta sobre 2, ele só fez isso aqui, ó. 3 beta sobre 2. Aí o maluco vem e escreve aqui, ó, gama é 3 meios de beta. A pessoa fala, meu Deus do céu, como 3 meios de beta, meu irmão? Ele só substituiu. Não era o triplo de alfa? Alfa é beta sobre 2. Pronto. Beleza? Agora vamos falar aí dos líquidos aí. Os líquidos, assim como os sólidos, sofrem dilatações ao serem aquecidos. Uma vez que não tem forma própria, fato este, devido à gravidade, adquirem a forma do recipiente. Se o líquido estivesse livre da atração gravitacional, obteríamos a forma de uma esfera, pois nessa geometria há uma menor área de superfície para um determinado volume. Eles já fizeram essa experiência lá na Estação Orbital Internacional, né? Eles pegam a água e soltam numa condição de ausência de gravidade, ou de gravidade zero, né? O que acontece? Ela se agrega na forma de bolas. A água vira uma bola assim, ó, e fica flutuando dentro da nave. A forma que ela adquire é a forma esférica. Ao se ter o conjunto recipiente líquido sendo aquecido, tem-se a ser apenas o líquido teve aumento do seu volume, mas, na verdade, ambos os corpos, em seus diferentes estados, sofrem dilatação. O que ele está querendo te dizer? Que quando você vai estudar a dilatação do líquido, você precisa colocar o líquido no recipiente. E nesse processo de aquecimento, você vai aquecer o líquido e o recipiente. Então, não tem como eu esquecer o recipiente aí.
Como o líquido tem mais facilidade de absorver calor, sofre uma maior variação de volume do que do recipiente sólido, o que se observa na dilatação aparente. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você recebe lá um vasilhame, e esse vasilhame aí você aquece, e uma parte desse líquido que estava adentrado nesse recipiente, por esse aquecimento, você tem uma parte dele que é extravasado, que é jogado para fora. Certo? Faz sentido? Fui lá, aqueci, o bagulho já estava no limite, eu esquentei uma parte desse líquido, fez blup, saiu para fora. Saiu para fora é ótimo, né? Sai a pessoa e o pleonasmo, tudo junto, né? Quando o aluno fala, professor, eu preciso sair para fora, eu falo, mas você vai sozinho ou vai levar o pleonasmo com você? Né? O copo está bem cheio, aí você aquece, o líquido vai extravasar, certo? Aí a pessoa que não tem noção vai falar assim, então tá fácil, porque isso, o que saiu aqui, ó, foi o ΔV do líquido, foi o que ele dilatou, certo? Errado. Por que está errado? Porque à medida que eu fui aquecendo esse sistema aqui, ó, o recipiente também foi aquecido. E o recipiente também aumentou de tamanho. Então ele tinha um tamanho, cresceu um pouco mais. Mesmo com o recipiente crescendo esse totalzinho, esse tantinho a mais, o líquido ainda assim dilatou. Então o que eu vejo é uma dilatação aparente do líquido. O que aparentemente derramou, e eu, sendo uma pessoa simples, vou achar que isso foi tudo o que ele cresceu. Só que tem que considerar que o recipiente também cresceu e captou, comportou um pouco mais de líquido. É isso que está descrito ali em cima. Para eu conhecer a dilatação real do líquido, eu preciso considerar a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. E para isso deve-se conhecer os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do recipiente. A dilatação real do líquido é, portanto, a dilatação aparente somada à do recipiente. Beleza? E aí a gente vai calcular isso aqui, ó, utilizando a fórmula V0, gama, ΔT para o líquido, que é o gama real, né? O gama real do líquido. Isso aqui vai ser V0, gama aparente, vezes ΔT. E do recipiente, V0, gama do recipiente, se for vidro, alumínio, cobre, não importa, vezes ΔT. Você fala, caraca, moleque, então tem 3 gama envolvidos aqui? Tem o gama real do líquido, tem o gama aparente ligado a esse extravasar do líquido, e ainda tem o gama do recipiente que está contendo o líquido aí. Mais para frente a gente vai falar das dilatações dos gases, certo? Das dilatações dos gases, tá? Mas eu vou deixar para falar disso aí daí em termodinâmica. Deixa eu retomar lá o outro slide, que era o slide lá do bagulho do exercício, que a gente ia falar da dilatação agora. Maravilha, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer assim. Alt, Tab, Extrema. Estão vendo aí? Aham. Um frasco está inteiramente... Vamos ver esse apontador laser aqui, que doido. Marca texto, ó. Um frasco está inteiramente cheio com 2 litros de um determinado líquido que tem coeficiente de dilatação volumétrica de 5 vezes 10 a menos 4. O coeficiente de dilatação volumétrica de quem? De um determinado líquido. Olha, já está dando do líquido, ó. Maravilha. Aquecendo o conjunto de 50 graus Celsius, D50, nota-se o transbordamento ou transbordar de 48 ml de líquido. Supondo desprezível a evaporação, o coeficiente de dilatação linear do material do qual é feito o frasco, ou seja,
ele está procurando aí o gama do recipiente. O que eu havia dito para você? Que a dilatação real do líquido seria a variação volumétrica do recipiente mais o ΔV aparente. Beleza? Então vamos para frente. Antes de determinar o coeficiente de dilatação linear do material, do recipiente, será preciso determinar o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, beleza? Ele está falando assim, ó, que aqui no enunciado ele te pediu o alfa, a maldade dele, ó. Ele quer o alfa. Só que nas situações que ele colocou para a gente só tem condição de calcular o gama. Mas depois, sabendo o gama, a gente sabe que gama é 3 alfa, a gente pega o gama, divide por 3 e liquida a situação. Beleza até aí? Beleza até aqui. Olha lá o que eu vou fazer, ó. Usando a relação gama do líquido, gama aparente, mais gama do recipiente, em que a partir do enunciado gama do líquido é aí o aluno fala assim, opa, parou. Da onde que saiu essa fórmula? Da lógica. ΔV é do líquido, é a variação volumétrica do recipiente mais a variação volumétrica aparente. Não falei isso para você? Você concorda comigo que cada um desses caras aqui ele vai ser V0, gama do líquido, variação térmica. Esse outro fulano aqui, V0, gama do recipiente, variação térmica. E o aparente, V0, gama aparente. Oi? Fala até desanimado. Não é isso? E agora o que eu vou conseguir fazer? Se eu entendi bem isso daqui, eu vou conseguir cortar, fator comum em todos os termos. Tô me sentindo atriz pornô. Olha lá. Ficou que eu tenho aqui, somente que o gama do líquido é o gama do recipiente mais o gama aparente. Viu que interessante? Foi daqui que ele tirou essa expressão, ó. Faz sentido? Professor, não ouvi direito, você está se sentindo o quê? Não, eu tô com um problema na garganta aqui, por isso até que eu tô tomando água, ó. Ah, tá, entendi. Deixa eu falar. Aula gravada, e Para, mano, vocês são muito doidos do bagulho, mano. Então, e ele deu pra gente esse gama do líquido. Ele quebrou o galho aqui. O mais difícil ele deu, ó. 5 vezes 10 a menos 4. Fechou? Esse gama do líquido aqui é 5 vezes 10 a menos 4. E é preciso determinar o gama aparente para o cálculo do recipiente. Claro, essa primeira peça eu já tenho. Se eu pegar essa segunda peça aqui, ó, rapidão eu consigo achar esse, que é o que eu quero de verdade. O exercício está me perguntando, na verdade, isso daqui. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio ou não? Acho que sim. E aí, o que eu fiz? Vou trocar o gama do líquido aqui por 5 vezes 10 é menos 4. Só que eu tenho que dar meus pulos para achar o gama aparente do bagulho. Porque aí eu me encaixo aqui, eu tenho essa quest, acho a última quest e já melhoro o meu personagem. Fechou? Sabendo que o volume que transbordou, que é o aparente, é de 47 ml, que é 47 vezes 10 a menos 3 litros, porque cada ml tem 1 milésimo de litro. Eu vou atrás de achar esse cara aqui, ó. Fechou? Vamos lá? Esse cara aqui é 47 ml, que na verdade é 47 vezes 10 a menos 3. Volume inicial do líquido, né? O V0 do líquido aí. O gama aparente, que é o que eu quero, e a variação de temperatura. Então, se eu quero o gama aparente, basta eu fazer ΔV aparente dividido pelo volume inicial do líquido, produto com a variação de temperatura.
que foi isso que o pai fez aqui. Pegou a ideia ou não? Uhum. E para que eu quero esse gama aparente? Para calcular lá em cima. Isso. Quem está prestando atenção, está prestando atenção. Eu fico muito feliz com isso. Quem não está vivo, está morto. Alô? Faz sentido. Em que a partir do enunciado, aí ele fala, todos correm aí, ó. Ele fala que a variação térmica é 50 e ele fala que o volume inicial do bagulho é 2. Então vamos adiante? Olha lá. Se o volume inicial, a gente parou aqui, ó. 47 vezes 10 é menos 3. 2 vezes 50, né? Esse 2 é do volume líquido aparente em litro. Esse ΔT é o 50 que ele deu aqui. Fechou? E aqui em cima você tem o ΔV aparente, que é 47 ml. Fazendo a matemática, você achou o gama aparente. Sucesso? Gama aparente vai ser 47 dividido por 100 é 0,47. A gente faz uma correção aqui na vírgula, fica 4,7 vezes 10 é menos 4. Para que eu queria o gama aparente mesmo? Para colocar lá em cima, não era? Olha aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. O gama do líquido está dado aqui como sendo 5 vezes 10 é menos 4. O gama aparente, eu acabei de pegar ele sendo 4,7 vezes 10 é menos 4. Já passei esse cara para o lado de cá e fiz a subtração. Achei aqui que o gama do recipiente, como sempre, o gama do recipiente é sempre muito menor que o do líquido. Sempre muito menor que o do líquido. Achamos o valor de 0,3 vezes 10 a menos 4. Aí, acabou o exercício? Não, não acabou. Por quê? Porque lá no enunciado, esse exercício, gente boa, pediu o coeficiente de dilatação linear. Então eu tenho que pegar esse valor e ainda fazer o quê? Olha, mas até que ele foi gente boa, ele podia ter colocado o 3 vezes 10 é menos 4 como alternativa. Nossa, se fizer isso, mano, quem não morre pega fogo. Fazer isso, mano, é fatal. Ele ainda tem razão, ele ainda moldou ainda uma questão fora disso daqui, ó. Senão ia ser um massacre da Serra Elétrica. Esse exercício aí, cara, é muita coisa. Então, mas você vê que tem uma lógica, irmão. Ó, ele usou isso aqui por causa daquela demonstração que eu fiz. Esse cara ele te deu, e geralmente é o mais problemático. Esse daqui ele tá te perguntando, que é o que mata a questão, que é esse aqui. E esse aqui, ó, a gente teve que calcular. Essa foi a parte dolorosa, ó. ΔV, V0, pipipi, papapá. Jogamos para cá. Fizemos a reza aqui, ó. E achamos esse valor. Esse é o coeficiente de dilatação aparente. Encaixado aqui na expressão, ó, que na verdade eu retomei a expressão aqui, ó. Não é isso? Uhum. E aí achei o do recipiente. O do recipiente vai ter que ser esse valor dividido por 3, vai ficar 0,1 vezes 10 a menos 4, que se você modificar isso daqui, anda a vírgula para cá, uma casa, ele vira o número 1. Para compensar isso, esse cara tem que diminuir 10 vezes. Se esse cara cresceu 10 vezes, o vizinho reduz 10 vezes. Então, o maluco cai de 10 a menos 4 para 10 a menos 5. E aí você tem... Resposta correta aí, a letra A, de amor, de almoço, de ameaça, de advogado. Estourei o tempo na minha aula, né, pessoal? Cara, isso. Você deu certinho. Certinho, né? Então é isso. Senhores. Tchau. Tchau. Bom almoço pro senhor, professor. Falou, Davi. Falou, Thales. Falou, Samuel. Alô, comunidade. Põe o nome aí, pessoal. Botamos. Falou, Thales. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Henrique. Tchau. Professor. Oi. Quando que é o dia no plantão?
Manda pra mim lá no plantão, irmão. Então, mas quando que é o seu dia no plantão? Terça e quinta. Beleza. Tá bom? Um abração. Valeu. Foi nome aí. Tchau pra vocês. Esses slides de hoje eu já mandei pra vocês ontem, confere? Acho que sim. Bom, olha lá e me fala, Samuel. Se eu não mandei, eu mando de novo. Demorou. Falou, um abraço. Mandou. Tchau, bom almoço. Falou pra você também. Tchau, professor. Valeu.